Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso primeiro encontro tribal, o Despertar. Eu sou Olga Leitão, sou terapeuta, facilitadora de Mindfulness e astróloga. E o tema que vos trago hoje é porquê de fazer uma consulta de astrologia kármica e como é que isto contribui para o meu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu sou suspeita para falar, mas confesso que se as pessoas tivessem noção do quanto isto pode ajudar, toda a gente vinha a correr fazer uma. E passo a explicar porquê. Antes de mais, vou só dar aqui uma breve explicação do que é o mapa natal. Mapa natal, mapa astral, tema natal, muitas formas de dizer a mesma coisa. Não é mais do que uma fotografia do céu extraída no dia e hora e local onde nós nascemos, que dá determinada configuração aos planetas e signos e que tem aquela configuração sempre, ou seja, o meu tema natal é sempre igual. Agora, o que é que nós vamos ver no mapa que nos vai ajudar aqui no nosso processo do autoconhecimento e o que é que nós vamos analisar? Eu gosto sempre de fazer aqui uma analogia do espelho que é o seguinte. Quando nós olhamos a nossa imagem no espelho refletida, todos nós reconhecemos a nossa imagem, não tem como. Toda a gente reconhece o seu perfil, a sua fisionomia, quando se olha ao espelho. Uma consulta de astrologia kármica vem de alguma forma pôr a nu, ou seja, é como se nós trouxéssemos ao espelho determinadas características de personalidade que nós temos e que nós trazemos desde o momento do nosso nascimento e que andamos ali com alguma resistência e com alguma dificuldade em integrar que são nossas. Vem ajudar nesse processo, porque muitos de nós acabam por ter determinadas características que vai atraindo pessoas e situações ou repetindo padrões na sua vida e vamos tendo sempre a tendência de culpar os de fora, os outros, e enquanto não percebemos que aquilo é uma característica nossa que faz com que vamos atraindo aquele tipo de pessoas ou situações. Ok? Mas eu já explico um bocadinho melhor mais à frente. Agora deixem-me falar um bocadinho de karma. Então o que é karma? Karma, a tendência muitas vezes é para achar que está fora. Mas não, é exatamente o que está dentro. Há aquela velha frase, aquele clichê que diz: quando tu mudas, tudo à tua volta muda. E isto é muito engraçado, que é aquela frase que nós ouvimos, se for preciso a vida inteira. E achamos, sim, é verdade, quando tu mudas, a tua vida muda. Mas é mágico quando nós constatamos, quando sentimos na pele, quando isso acontece connosco na nossa vida prática. E então nós aí dizemos, uau, como é impressionante, é mesmo fantástico, é mesmo mágico. E é exatamente isso. A karma não é mais do que a lei da ação e reação, da causa e efeito. Ou seja, quando nós temos determinada ação, vamos disputar no outro uma determinada reação e isso vai mudar a forma como a situação nos aparece à frente, não é? Ou a forma como nós lidamos com determinada situação. E é muito interessante quando nós percebemos isso, porque pequeninas coisas que nós mudamos que fazem toda a diferença e muda tudo. Mas muda tudo mesmo. É muito interessante quando nós sentimos isso na pele. Agora deixem-me falar aqui uma outra coisa que é fundamental, que é aquela célebre pergunta que toda a gente faz, nem que seja uma vez na vida, ou muitas vezes na vida, que é: o que é que eu ando aqui a fazer? Mas eu vim cá para quê? Qual é o meu propósito? Eu não vim cá só para trabalhar, ganhar dinheiro, pagar contas, trabalhar. Porquê que determinada coisa me acontece? Antes de mais, começar por dizer que, e isto é daquelas coisas que nós devíamos de gravar na nossa vida, todas as experiências que nós vivemos são para a nossa evolução. Muitas das vezes, quando estamos num turbilhão de um problema, não conseguimos encarar as coisas desta forma, porque estamos a sofrer, estamos com dor, estamos dependendo da situação que dói mais ou menos, mas quando estamos no olho do furacão da situação, não conseguimos distanciar-nos e perceber o porquê daquilo nos acontecer. Mas depois, quando a situação passa, quando aquela poeira toda assenta e nós conseguimos olhar para trás e perceber que aquela situação aconteceu para me mostrar determinada coisa, ou aconteceu para me abrir determinada oportunidade, ou aconteceu para me fazer para eu conhecer determinada pessoa que me trouxe uma vantagem qualquer ou uma oportunidade diferente que eu não conheceria se não tivesse passado por aquilo. Portanto, às vezes é importante distanciarmos de nós para conseguir observar a nossa vida de longe e perceber porque é que as coisas nos acontecem. E é muito giro quando nós conseguimos, agora, neste momento,
já com alguma maturidade, olhar lá para trás, para os nossos 20 anos de vida, para os nossos 30 anos de vida, para os nossos 50 anos de vida e perceber realmente aquilo aconteceu-me assim e assim e repeti o padrão X, o padrão Y e fui buscar um patrão não sei quê e um colega de trabalho não sei quê e mudei de trabalho e fui repetir outra vez. Porque depois, quando o universo é fantástico, vai-nos mandando avisos, uns atrás dos outros. E se nós não percebemos, ele continua a mandar avisos. A partir do momento, e vai-nos mandando avisos, até vai começando de levezinho, devagarinho. Até que, quando não se percebe à segunda, à terceira, o aviso vem um ralhete maior, vem um aviso maior. Portanto, é importante que estejamos atentos aos sinais que o universo nos deu. Isto devia de ser quase uma disciplina da escola. Toda a gente devia de aprender a ler os sinais. Sinais esses que muitos de nós às vezes diziam, isto se calhar era um sinal. Como se calhar? Nós não fomos educados a aprender a ler os sinais, a observar, a validar aquilo que nós sentimos, a validar aquilo que nós intuímos, a sentir que se calhar eu estava certa naquilo que eu senti. Muitas das vezes nós damos por nós a pensar assim, realmente eu pensei que podia ser assim, mas não validei, não valorizei. Portanto, vamos observar, vamos estar atentos. Tudo é um sinal. E isso faz toda a diferença. Porque se nós fôssemos habituados e ensinados a ler os sinais, muitas das vezes não precisávamos ter lições tão duras. Podia ser tudo mais simples. Porque o sinal vem uma vez, o sinal vem duas, vem três... E às tantas, quando vem à quarta ou à quinta, tem que doer, porque não vale a pena vir de leve, porque nós não vamos conseguir observar, não vamos estar atentos, não vamos integrar. Faz sentido isto para vocês ou não? Acredito que sim, que faça todo, não é? Porque andamos sempre tão distraídos da vida tantas vezes. Na verdade, aquilo que nós vamos ver é as energias que nascem connosco, vêm connosco na nossa mochila quando nós encarnamos neste plano de vida. E que nos dão as tais determinadas características de personalidade, aquelas tais que eu falei no espelho, ou seja, que nós reconhecemos a nossa imagem no espelho, mas muitos de nós passam a vida inteira sem reconhecer as características de personalidade que traz consigo. Quando nós percebemos isto, e que temos aquela determinada característica, então aí sim, é como que um passo de magia. E porquê? Porque nós não vemos a vida como ela é, nós vemos a vida como nós somos. Do nosso ponto de vista. E quando nós abrimos os nossos horizontes, é como se ampliássemos o ângulo de visão e vamos perceber porque que as coisas nos vão acontecendo, porque que as coisas nos surgem de determinada maneira, vamos aprendendo a ler os sinais, que é fundamental. Nós na vida acabamos por não ter aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que precisamos para evoluir enquanto seres. Porque é para isso que nós estamos cá e as situações vão-nos surgindo e temos que perceber que é muito giro quando nós percebemos que tudo acontece para a nossa evolução. Agora deixem-me só aqui contar um parênteses que em determinada altura eu analisei o mapa de um casal. Fiz o mapa dela num momento e depois eu fiz o dele noutro momento. Eles tinham mapas completamente diferentes, até porque não existem dois mapas iguais. Quer dizer, existem os dos gêmeos, mas há sempre coisinhas que diferem e isso era o assunto para outra palestra. E então, isto para dizer o quê? Que quando nós temos um mapa com poucos desafios, qual é a diferença entre ter um mapa com poucos desafios ou com uma mochila? Vamos pôr a conversa de outra maneira. Qual é a diferença entre uma pessoa que traz uma mochila mais pesada, com energias kármicas, e uma que traz uma mochila mais leve? Se calhar a pessoa que traz uma mochila mais leve tem uma vida mais soft, mais leve, mais tranquila. Mas isso nem por isso significa que seja bom. E vou explicar porquê. Quando uma pessoa tem uma mochila completamente leve, que a vida dela flui, não acaba por não ter muitos desafios, não vem com muitas aprendizagens, é um rengue-rengue, é uma coisa morna, ok? Medíocre, ou seja, aquilo anda ali, de casa a trabalho, trabalho de casa, não se passa de nada,
não tem grandes atritos ou desafios, atritos consigo próprio. E quando nós temos connosco, vai refletir nos outros que fazem parte da nossa vida, da nossa rotina. Quando uma pessoa deste género tem, vamos aqui pôr a coisa, mas de maneira que consigamos todos perceber, quando uma pessoa deste tem uma vida, um mapa assim, tem um furo no carro, tem um problema na vida. Porquê que me aconteceu um furo? Porquê que... Quando uma pessoa que tem um mapa com desafios e que vem de alguma forma melhor preparada para encarar a vida, melhor instruída porquê? Porque nós também já trazemos sabedoria connosco, ancestral, certo? Portanto, quando temos aqui quando nos deparamos com uma pessoa que tem um mapa cheio de desafios para ultrapassar, ok? Então temos aqui uma pessoa que tem uma imensidão de oportunidades para evoluir. Então isso quer dizer o quê? Que a outra pessoa que tem um mapa mais simples, não tem tantas oportunidades para evoluir, também as tem. Mas não tantas, nem com tanta intensidade. Portanto, aquilo que nós temos que perceber é, quando nós encarnamos neste plano de vida, que nós decidimos que vinhamos cá para baixo, com aquela mãe, com aquele pai, com aquele mapa natal, ou seja, nós decidimos que íamos nascer naquele dia, naquela hora, naquele local, com aquela família, nós apostamos, como se fosse um jogo de póquer, nós apostamos mais fichas ou menos fichas. Vamos ter mais risco ou menos risco, mais desafios ou menos desafios. E agora outra coisa, quando eu estou a fazer um mapa natal e tenho alguém à minha frente que já está de alguma forma desperto ou que já está naquele patamar de autoconhecimento, que está interessado em conhecer-se, que está aberto a ouvir, que está receptivo, é como se fizesse um match. É como se o professor encontrasse o aluno que quer aprender. Vamos fazer aqui a analogia do professor e do aluno. Eu vou dar uma matéria, mas se eu tenho alguém que não quer ouvir, que não quer aprender, que está resistente e que eu até posso dizer assim, olha, tem aqui uma energia que lhe dá uma característica, eu não sou assim. E está tudo certo. Já há uma vez uma situação, por acaso agora esta deixei-me de contar-vos que é engraçada, não teve muita graça, mas é muito fácil perceber por aqui. Uma pessoa já na casa dos 50 que fez o mapa natal e teve a consulta inteira a dizer assim, não me identifico, eu não sou muito assim, eu essa situação já fui mais assim, ou não, mas é que isso não, eu não sou assim de todo. Mas a consulta toda, depois da consulta acabar, eu ainda confirmei a data de nascimento, a hora e local, porque às vezes bastam destes elementos não estar correto para o mapa de sair com os planetas noutro sítio, ou as casas arrumadas de maneira diferente. Confirmei tudo e fui, depois da consulta terminar, fui ver novamente, porque como é possível uma pessoa com 60 anos não se identificar? Alguma coisa não estava bem. Alguma coisa tinha que não estar correta naquele mapa. Analisei tudo, fiz o mapa novamente, calculei tudo outra vez e pensei assim, não consegui perceber o porquê, mas aquilo, andei ali um bocadinho teimosa porque estava marreta naquela situação. Passados 4 meses, a senhora ligou-me e só disse assim, olha, sabe, estou-lhe a ligar, sabe para quê? Para lhe dizer que eu sou exatamente assim. Ou seja, a senhora andou a viajar à sua vida lá atrás, aos seus 10 anos, aos seus 20, ao casamento, ao divórcio, aos amores e desamores da sua vida, aos trabalhos, aos colegas de trabalho, aos patrões, à vida em si, aos episódios da vida. Foi como se ela se conseguisse distanciar de si própria e ver a sua vida que aconteceu. E isto é que é um passo de mágica. É isto que a astrologia kármica contribui para a evolução e para o crescimento pessoal, para o autoconhecimento. Porque a partir do momento em que aquela pessoa... Agora vou usar este tema aqui para vos explicar outra coisa que é fundamental. A partir do momento em que aquela senhora se identificou
percebeu que, afinal, a imagem que refletia no espelho, ou que ela queria ver no espelho, não era realmente a dela, porque ela punha ali um nevoeiro qualquer. Ela não queria reconhecer em si aquelas características de personalidade que eram dela. A partir do momento em que ela integrou e que ela percebeu que é daquela maneira, então aí tudo muda mesmo. É obrigatório. Não tem como a vida ficar igual. Não tem como os relacionamentos ficarem iguais. Ou muda, ou muda. Até porque o universo vai-nos dando avisos e vai-nos ensinando o que é, ou vai-nos mostrando o que é que nós temos que aprender. Nós vamos aprendendo ou não, mas vai-nos mostrando. E nós vamos de alguma forma ignorando, fingindo que não vemos, ou não vendo mesmo, e vão vindo uns atrás dos outros em catadupa. Quando nós somos conhecedores, ou quando nós temos conhecimento que temos aquela característica na nossa personalidade e que nos dá uma determinada... ou seja, que nos põe na vida as pessoas em espelho, ou seja, as pessoas que nos vão de alguma forma exacerbar aquela característica de personalidade que nós temos, os avisos que vêm a seguir já não são tão brandos. A coisa já vem um bocadinho diferente. E porquê? Porque já não estamos ignorantes. Ok, até aqui tu não tinhas percebido que tinhas aquela característica, estavas teimosa, não querias ver, até aqui, ok. E a coisa vai sendo branda. A partir do momento em que eu tenho conhecimento, que tenho aquela característica, que sou assim, e se eu não mudo, ou se eu não estou desperta, ou se eu não estou atenta, então aí vai doer mais. Isto é como nós avisamos, os miúdos vão se portando mal, os nossos filhos, e vão tendo determinado comportamento que nos estão a desafiar, não é? Estão a crescer, estão a testar os limites. E nós vamos deixando, não é? Portanto, se nós vamos permitindo, a coisa vai fluindo, vai acontecendo. A partir do momento em que nós vamos avisando, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a partir do momento em que eles têm conhecimento e que já integraram que se não mudarem o comportamento vão ter uma consequência, porque eles vão ouvindo os avisos, mas não integraram. Aquilo não ficou lá, não registaram aquilo. A partir do momento em que eles integraram e registaram que aquela ação que eles têm tem uma consequência, então aí nós temos o papel do universo na vida deles. Então aí o que é que nós vamos a fazer? Olha que, se isto não é de determinada forma a cumprir estas regras, vai haver uma consequência. Na nossa vida é exatamente da mesma maneira. A partir do momento em que nós integramos, temos consciência, ficamos conhecedores daquela nossa característica, é obrigatório mudar. É obrigatório fazer diferente. Porque senão então aí vem o universo e vem-nos mostrar de uma maneira que vai doer mais. Isto é muito importante ficar bem assente. Faz sentido para vocês? Então e agora, vamos imaginar que vocês me fazem assim uma pergunta. Então e fazer um mapa, fazer uma consulta de astrologia kármica aos 20 anos ou aos 40 anos é a mesma coisa? O mapa natal é exatamente o mesmo. As energias kármicas que nós trazemos connosco, que nos dão determinada característica de personalidade, são as mesmas. A nossa maturidade é que não. E a nossa experiência de vida também não. Ou seja, quando eu tenho uma pessoa de 20 anos à minha frente a fazer uma consulta de astrologia kármica, aquela pessoa para já não tem 20 anos de experiência de vida, não é? E com tudo o que são 20 anos de vida, sendo que temos a infância, a parte de bebê, de infância, pré-adolescência, adolescência, portanto, são 20 anos de experiência de vida, ok? E ajuda muito, mas depois vai depender do processo em que a pessoa está, se está numa de se descobrir, de perceber como é que funciona o universo, as leis universais, porque há a lei dos homens e há as leis universais. Se é uma pessoa que já está desperta, vai com tudo, vai funcionar de certeza. Mesmo quando não está desperta, porque vamos ali, sabem aquela coisa que quando nós ouvimos
há uma vez que nós ouvimos um recado e que nós dizemos assim, epá, realmente uma vez fui a um astrólogo há 10 anos atrás que me disse isso. Portanto, mesmo que não consigamos ou que não tenhamos maturidade para integrar a informação, o recadinho fica lá. A mensagem fica lá. Em algum momento nós vamos àquela gavetinha tirar aquela mensagem que ficou lá. Ok? Agora, voltando aqui ao assunto, quando nós temos uma pessoa de 40 anos de vida, não é? Se eu tenho uma pessoa de 40 anos de vida à minha frente, que está, ou de 50, ou de 60, de 70, 80, que é tão giro quando temos uma pessoa de 80 anos a fazer um mapa, é maravilhoso, é delicioso. Mas quando nós já temos aqui alguma maturidade, alguma experiência de vida, o que é que provavelmente vai acontecer? Eu já fui mais assim. Olha, que realmente, mas eu já não sou tanto assim. E porquê que isto acontece? Porque de alguma forma vamos levando umas tareias da vida que nos vão ensinando que não vale a pena ser teimosos, que não vale a pena ir por ali, porque não vamos encontrar a solução ou a saída. Então vamos limando algumas arestas da nossa forma de ser e de estar, na nossa personalidade, que vamos sendo mais flexíveis a determinadas coisas e vamos sabendo viver. Ou seja, e aquela energia kármica está lá e vamos sempre tendo situações que nos põem à prova e que nos testam os limites. Mas já não está tão vincada. Isto tem todas as energias kármicas que nós temos no mapa? Não. Isto acontece numa ou noutra energia kármica que nós vamos dizer assim, realmente eu já fui mais assim, agora já estou mais flexível. Faz sentido isto também para vocês? É muito giro quando vemos isto na prática. Agora deixem-me contar aqui um episódio e este é mesmo meu. Eu tenho alguma energia da racionalidade, que é aquela energia que me faz ser pragmática, organizada, metódica. Tenho a mania que faço tudo by the book, tudo muito certinho, tudo muito que chego ao trabalho a horas, que não, tudo muito assim. Pronto. Não tenho alguma energia da racionalidade, mas que me pesa no mapa e depois eu fui perceber porque que me pesa tanto no mapa. E o que é que eu atraía para mim? Na minha vida, no meu trabalho, no supermercado, na fila do autocarro, do trânsito. O que é que eu atraía para mim? Pessoas com energia precisamente oposta. Que são aquelas pessoas que não se importam se está tudo certinho ou direitinho, que não cumprem o horário à risca, que não fazem as coisas by the book. O que me vale a mim é que eu depois também tenho um bocadinho da outra energia que me leva lá para cima e que me põe um bocadinho fora da caixa, que me compensa, mas esta aqui eu dei numa determinada altura da minha vida, eu dei-lhe muito peso, muita importância, eu coloquei ali muita energia, atraía pessoas completamente opostas. Entretanto, o que é que aconteceu? Tive 2 filhos quase seguidos um ao outro. E então eu era assim aquela mãe que chegava à casa e os sapatos aqui, e o casaco ali, e a mochila daqui e aqui, e sujou o sapato, e sujou o tapete, e a toalha, e pingou, e as migalhas. Era difícil viver comigo. E em determinada altura, quando eu percebi isso, eu pensei assim, mas é difícil viver comigo como? Se eu sou tão organizadinha, tudo tão metódico, planeado, eu tinha sempre tudo, roupa em ordem, tudo bem gerenciado e previamente programado. Como assim era difícil viver comigo? Era muito difícil viver comigo. E a partir do momento em que eu percebi e que eu integrei que era difícil viver comigo, aquilo que eu vos posso dizer é que, a partir desse momento, até para mim, foi mais fácil viver comigo. Porque ninguém é feliz a viver com uma pessoa que anda atrás de toda a gente porque pingou, porque sujou, porque a migalha, porque o sapato, porque o casaco. Só que não é? Viver assim também não é tão giro assim. É giro ter as coisas organizadas, metódicas e tudo organizado, mas quando é exacerbado, quando é em excesso, não é saudável. Portanto, se me disserem assim, a turma não é
tão bom ter a energia da racionalidade, ser-se organizado. É, mas eu colocava ali um peso com uma intensidade que disparava aquilo tudo. Portanto, aquilo, enquanto eu encarava aquilo como uma qualidade, e que a era, não deixa de não ser. E essa qualidade eu continuo a tê-la. Agora muito mais relaxada, muito mais flexível. Portanto, eu continuo a ter. E agora sim eu chamo-me qualidade. Mas quando eu estava no outro registro, aquilo era um defeito, não era uma qualidade. Porque estava em excesso. Era penoso para mim e era penoso para toda a gente que vivia comigo. Mas se me dissessem assim, mas como é difícil viver contigo? Eu não aceitava que era difícil viver comigo, porque eu tinha tudo estruturado. Como é que é difícil viver comigo? A partir do momento em que eu integrei, isto não é assim de um dia para o outro. Portanto, a partir do momento em que eu percebi que eu primeiro observei-me, fui olhar para a minha vida, fui olhar para trás e fui olhar para a minha vida. Depois integrei e percebi que não, eu sou mesmo assim. A partir desse momento em que eu fui mudando pequeninas coisas, garanto-vos, tudo à minha volta mudou. E assim como num passo de mágica, até para mim é mais fácil de ver comigo. Tão giro isto, não é? É aqui que uma consulta da astrologia kármica ajuda muito. Porque, por exemplo, no meu caso, eu achava que era só a companhia perfeita para toda a gente. Porque era organizada e agilizava tudo. Só que no final não era. Porque aquilo estava em excesso. Era quase que um inferno viver com alguém assim. Portanto, num passo de mágica foi brutal. Se ficaram curiosos, se querem saber mais, terei todo o gosto. Vou estar no dia 2, no encontro presencial, do nosso encontro tribal, no evento presencial do nosso encontro tribal. Espero por vós, lá estarei, braços abertos. Vai ser um dia onde se vai movimentar muita coisa gira. Venham lá, venham-me conhecer pessoalmente, a mim e a mais colegas que lá estão com a mesma arte. Vão haver muitas terapias, palestras, workshops. Venham. Tem um custo tão simbólico de 2,5€ que dá acesso a uma rifa onde vão ser sorteadas consultas. Inclusive é uma da astrologia kármica, feita por mim. Portanto, queres uma consulta da astrologia kármica por 2,5€? Vai ao nosso encontro presencial do dia 2 de Abril, no Concelho de Cascais. Entras, tens acesso a uma rifa e quem sabe se não te sai uma consulta da astrologia kármica feita por mim. Boa? Então venham lá. Lá vos espero. Beijinho e até lá.